Bom dia, amados irmãos e amigos. Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. E para quem não me conhece, eu sou a Regiane e sou membra da Igreja Batista de Jardim Colonial. É uma alegria poder estar aqui mais uma manhã para compartilhar algo da palavra do Senhor para as nossas vidas. E hoje eu vou compartilhar com vocês alguns versículos do Salmo 40. Mas antes de nós falarmos do Salmo 40, gostaria de compartilhar algo da vida de Davi. Davi foi quem escreveu o Salmo 40. Davi, ele ficou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o rei do povo de Israel. Eu gostaria de ler aqui com vocês, lá em Atos 13, de 22 a 23, que fala a respeito disso, né? Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, fala assim lá em Atos 13, 22 a 23. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Então nós vimos aqui nesse texto que Jesus também nasceu da descendência de Davi, Jesus, o nosso Salvador. Mas olha só, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Mas será que Davi era perfeito? Será que Davi não falhava? Davi não pecava? Não, Davi era um ser humano, como nós, né? Mas Davi tinha algumas coisas que marcavam a sua vida. Uma delas é que Davi era comprometido com o Senhor. Então, mesmo que Davi, ele errava, mas logo ele se quebrantava. Ele percebia que não tinha como viver longe do Senhor. Então ele queria manter aquela intimidade, aquela comunhão com o Senhor. Então ele se quebrantava. E Deus via o arrependimento do seu coração, que era um arrependimento genuíno, era um arrependimento sincero. Então ele se preocupava, né, com essa comunhão com Deus. E mesmo que Davi ele teve pecados de consequências sérias, gravíssimas, né? Ele se derramava na presença de Deus quando ele se arrependia desses pecados, e ele não clamava, ele pedia por misericórdia ao Senhor que apagasse as suas transgressões. Ele se arrependia, ele confessava os seus pecados ao Senhor. Isso também agradava a Deus. Essa vontade dele estar próximo do Senhor, desse arrependimento. Então o Senhor se agradava, porque ele via que Davi era totalmente dependente do Senhor. E essas situações nos ensinam que nós precisamos, mesmo quando erramos, nós precisamos olhar para nós e vermos que não precisamos estar distantes do Senhor. E podemos confessar então os nossos pecados, podemos estar indo até o Senhor, quebrantados, com sinceridade de coração, e o Senhor nos perdoa. O Senhor, ele vem ao nosso encontro, e ele, com o seu amor, com a sua graça, ele nos perdoa. E era isso que acontecia com Davi. Davi, ele se arrependia, e ele confessava os seus pecados ao Senhor. E mais, Davi, ele se submetia ao exame, né, do seu coração, da sua mente. Como a gente vê lá no Salmo 139, no versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Davi, ele fazia essa oração ao Senhor, uma oração difícil de fazer. Sonda-me e conhece o meu coração. E o Senhor, ele sondava o coração de Davi
e mostrava para ele onde estavam os seus erros, e Davi ali reconhecia. Isso também precisa acontecer conosco. Nós precisamos pedir ao Senhor que sonde os nossos corações, que mostre onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando, e a gente precisa ter nosso coração quebrantado diante do Senhor e também nos arrepender e pedir perdão ao nosso Deus. Isso para nós termos essa íntima comunhão com o Senhor. É isso que Davi nos ensina. Mas Davi, ele também vem nos ensinar aqui no Salmo 40, a história dele, né, de quebrantamento, de esperar no Senhor, de clamar ao Senhor. Também é uma história que é da vida de Davi, mas cabe muito bem para as nossas vidas nos dias de hoje. Então a gente vai aqui ler alguns versículos do Salmo 40. Versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar com paciência não é fácil, porque esperar com paciência é dar oportunidade para o Senhor agir. Só que a gente já quer que seja resolvido hoje mesmo, para ontem, né? A gente não tem aquele desejo de descansar, de esperar no Senhor. A gente tem muita pressa, a gente não espera. Então, antes mesmo do Senhor começar a agir, a gente já foi lá, já tomamos as nossas decisões, e muitas vezes decisões erradas, não é? Então a gente precisa aprender a colocar nossas expectativas nas mãos do Senhor e esperar o tempo do Senhor. E nós sabemos que quando nós estamos na vontade do Senhor, aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós clamamos, Ele age com seu poder e na sua vontade. E a sua vontade nós sabemos que é boa, que é agradável, que é perfeita. Mas que a gente aprenda a confiar, que a gente aprenda a descansar no Senhor. Então, que a gente não seja apressado, que a gente saiba esperar mesmo o tempo do Senhor. E a gente vê no verso 1 ainda, que Ele se inclina para nós e ouve o nosso clamor. Então, é maravilhoso nós podemos colocar, não é, aquilo que está nos entristecendo, aquilo que está nos prendendo, aquilo que está deixando a nossa vida triste. A gente pode clamar ao Senhor, pedir o socorro. Aqui no verso 2 diz assim: tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal, e colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que pode ser, então, esse poço de destruição, de um lamaçal? A gente pode ver que é algo que está prendendo, algo que está segurando, algo que está, assim, deixando a pessoa embaraçada, e a pessoa não consegue sair de forma alguma, não é? Davi tinha uma situação assim, então ele clamou ao Senhor. E nós também, se nós nos encontramos em situações assim, de escravidão, de presos, a gente pode pedir socorro ao Senhor. E Ele não vai nos tirar. Ele vai ter o prazer de realmente, quando a gente clama, Ele vai nos tirar, quando a gente pede com fé. O Senhor nos dá a sua mão e nós seguramos, e o Senhor nos puxa dali, Ele nos liberta, Ele nos salva. E é maravilhoso, nós podemos contar com o Senhor. O Senhor é tão maravilhoso. Ele, além disso, aqui o verso ainda nos fala que Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha e firma os nossos passos. Ou seja, Ele vai nos tirar ali daquela lama, daquela situação que está nos prendendo, que está nos segurando, e vai nos dar a liberdade
vai colocar os nossos pés no local seguro, no local firme, ou seja, a gente não vai mais escorregar, nós vamos estar caminhando firmes com o Senhor, nós vamos segurar na forte mão do Senhor e vamos caminhar com Ele, e na rocha, firmes na rocha. E ainda fala aqui a palavra do Senhor, no verso 3, pôs na minha boca um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Que maravilha, irmãos, quando a gente reconhece que precisamos de Jesus, que o Senhor nos salva, Ele nos tira ali daquela situação que nos segura para o pecado, a gente se liberta dessa situação e o Senhor nos coloca no local seguro e ainda nos dá um hino novo, uma nova canção, ou seja, uma nova vida, uma vida transformada, uma vida segura com o Senhor. Isso não tem preço. Essa salvação, essa nova vida, esse novo caminhar com o Pai, isso não tem preço, amados. Então aqui, a gente possa realmente ter nossos lábios uma nova canção, uma nova música, uma música alegre, que essa é a vida com Jesus, a vida de alegria. E ainda mais, aqui no versículo 4 diz assim, bem-aventurado o homem que coloca toda a sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Então o que a gente observa aqui? Que a gente agora não vai mais dar ouvidos àquelas pessoas que até nos carregam, querem nos carregar para a lama, querem nos carregar para o pecado. Nós vamos ouvir agora a palavra do Senhor, nós vamos ouvir o novo cântico, nós vamos estar caminhando com o Senhor e vamos ser bem-aventurados, porque estamos colocando no Senhor agora a nossa confiança. E depois de tudo isso, aqui fala, Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tem operado, os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se compare a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Então, são muitas bênçãos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, são tantas maravilhas, são tantas alegrias que a gente não tem como contar. Mas nós precisamos contar para as pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares, a transformação que o Senhor fez na nossa vida. Falar da salvação, falar que Jesus nos resgatou, que Jesus nos libertou, que Jesus nos deu uma nova vida. Isso nós precisamos sim compartilhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente aceita Cristo, são muitas coisas que são mudadas, nosso modo de viver, nosso modo de agir, nosso modo de pensar, mas nós precisamos principalmente compartilhar dessa salvação, dessa nova vida para as outras pessoas que também estão ali presas, estão ali emaranhadas no pecado que estão segurando. Então, amados, nessa manhã o desafio é para que nós possamos buscar mais e mais ao Senhor, que a gente possa viver uma vida com propósito e compartilhar essas bênçãos para as pessoas que precisam. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que transforma. Obrigado porque contigo nós podemos caminhar em local seguro e para uma vida alegre contigo. Que nós possamos divulgar, Pai, para as pessoas que precisam esse Teu grande amor. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Então, que o Senhor te abençoe, que nós possamos ter um dia abençoado e que possamos, compartilhar as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida com as pessoas que precisam também ser libertas, que precisam de Jesus. Amém? Deus nos dê um dia abençoado.